Está no ar o podcast Pode Falar MS, com a apresentação de Anderson Oliveira e Douglas Duarte. Um espaço para conversas, ideias e vozes que representam Mato Grosso do Sul. Produção exclusiva do Estúdio Omni. Pode Falar MS, porque aqui todo mundo tem voz. Sejam todos bem-vindos ao Pode Falar MS. Nós estamos aqui hoje com duas personalidades, com trajetórias bem distintas e diferentes, mas ao mesmo tempo que se unem no mesmo propósito, né? E nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Tom Borges Valêncio e nosso amigo Charles Gama. Prazer ter vocês aqui. Eu vou ler aqui, Tom, antes de você dar seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite para aqueles que estiverem em qualquer horário aí vendo nosso programa, né, que é um programa que vai ficar lá no YouTube, e você também. Eu vou falar um pouquinho do currículo de vocês aqui, para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês aí, tá bom? Tom Borges Valêncio, natural de Campo Grande, MS, casado e pai de 3 filhos. Tom construiu uma carreira sólida como corretor de imóveis, é pós-graduado em Direito Imobiliário, criado em uma família simples, guiado pelos valores cristãos, disciplina e amor à pátria. Carrega desde cedo a convicção de que a honestidade e a responsabilidade são pilares de qualquer caminhada. Sua entrada na política aconteceu em 2014, ao integrar movimentos conservadores que defendem Deus, família, liberdade e responsabilidade. Com o tempo ganhou espaço na articulação política regional, coordenou campanhas municipais e hoje atua como assessor parlamentar do deputado Marcos Polon, que inclusive esteve aqui já no podcast, desempenhando o papel de ponte entre as demandas da população e o mandato federal. Seja bem-vindo, Charles. Tom, seja bem-vindo. Tomzinho já é conhecido da gente, conhecido da direita aí, sempre tá, a gente se conheceu pessoalmente hoje, mas nos grupos aí a gente se conhece aí, falando na direita aí, a gente sempre ouviu falar dele aí. O Charles Gama é um brasileiro, carioca, solteiro, pai de 2 filhos. Charles construiu sua trajetória como comunicador e criador de conteúdo desde 2009, né, Charles? Viveu como um verdadeiro nômade por anos, passando por São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Londres, Paris, o que ampliou sua visão crítica sobre a política, sociedade e comportamento humano. Com opiniões firmes e postura transparente, Charles defende que um país não prospera quando vive décadas sob o mesmo projeto político que, em vez de libertar o povo da pobreza, aprofunda a dependência do Estado. Ao mesmo tempo, preza pelo diálogo, pelo respeito às diferenças, acreditando que ninguém evolui vivendo em bolhas ideológicas ou desrespeitando o próximo. Para ele, o Brasil é um país extremamente rico, mas nossa cultura e mentalidade ainda são obstáculos que precisam ser transformados, certo? Positivo. É isso aí? Positivo. Sejam bem-vindos ao podcast Pode Falar MS. Nós já vamos começar aí algumas perguntinhas para vocês, né? Você que tá chegando aqui, que veio de fora, gostou do Mato Grosso do Sul, Charles? Adorei. Primeiramente, quero dar uma boa tarde aí a toda a audiência. Agradecer também ao Pode Falar MS, do nosso amigo Anderson Oliveira, né? Isso. Anderson Oliveira, muito obrigado pelo convite. Somos muito gratos aí por essa oportunidade. E agradecer também a cada um dos nossos seguidores, principalmente os daqui do Mato Grosso do Sul, os sul-mato-grossenses, que nos recepcionaram da melhor maneira possível, com um abraço acolhedor. Muito obrigado, estou à disposição, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa do nosso amigo Anderson Oliveira. Dá o seu salve aí pro pessoal aí. Anderson, para mim é um prazer poder estar no Pode Falar. Isso aí, É o primeiro podcast que eu participo. Tenho diversos amigos que têm podcast, mas é um prazer. Principalmente uma pessoa igual você, nós não se conhecia pessoalmente, né? Mas já conhecemos por ouvir falar, por ouvir falar, por WhatsApp, grupos, né? Isso. E agradecer aí todos os telespectadores que vão acompanhar a gente aqui nesse podcast. Mandar um abraço aí para todos os meus amigos, familiares, e estamos aí à disposição. É isso aí. Tom, Charles, vamos começar aqui com algumas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, vamos alternar a pergunta, vocês são 2 hoje. A gente vai alternar as perguntas para vocês aí, depois a gente vai fazer lá na frente outras dinâmicas. Também tem o pessoal que vai perguntar para vocês ali, né? Maravilha. E a gente vai desenvolvendo aí, tá bom? Perfeito. Charles, você ganhou projeção nacional pela forma direta e às vezes até contundente, né? Como analisa o cenário político brasileiro. Para começar, como você enxerga o atual momento da comunicação política no país e o papel dos influenciadores na construção de uma desconstrução da narrativa política? Quero cumprimentar o nosso amigo Tom Borges, que está conosco aqui. Sim.
Você falou de influência aí. Esse aqui é um verdadeiro guerreiro representante aqui do povo sul-mato-grossense. Por todo lugar onde eu passei no Brasil, manifestações, o Tom Borges estava lá levando a bandeira de vocês. Então vocês têm um representante nato aqui que de fato se importa com o povo aqui do sul, do Mato Grosso do Sul. Então, visto isso, todo ser humano ele tem a sua, precisa entender os tempos que nós estamos vivendo. O nosso país parece ser um pecado a gente questionar, quando na realidade é através dos questionamentos que podem haver boas mudanças para a sociedade. Atualmente, quem diz se você é especialista ou tem conhecimento em algo é simplesmente a mídia tradicional. É essa mídia que vai promover quem diz ter, né, entre aspas, o conhecimento ou não. Contudo, eu sou totalmente contrário a isso, quando na realidade todo cidadão vivente em qualquer lugar do mundo consegue compreender o que está acontecendo. Se começar a chover aqui, eu vou saber que está chovendo. Não vou precisar de uma pessoa de estudar o clima para eu saber o que é uma chuva. Eu estou querendo falar a respeito da segurança pública, por exemplo, quando teve a questão da operação lá no Rio de Janeiro, que é meu estado, de onde eu sou natural. Nós vimos que a mídia começou a trazer pessoas para que concordasse com o que a mídia queria passar, que era uma visão deturpada da polícia, por exemplo. E num debate, eu quero mandar aqui um abraço pro deputado, delegado Palumbo, meu amigo lá de São Paulo, num debate entre uma professora e o delegado Palumbo, doutor Palumbo, ela queria ensinar ao delegado como fazer uma operação nos morros no Rio de Janeiro. Uma professora. Mas com toda a vênia, com todo respeito, todos nós temos direito de opinar. Mas uma pessoa que está ali na linha de frente, como o delegado Palumbo, que a vida dele é toda voltada para a área da segurança, sabe o que é ser um policial militar na prática, uma pessoa que combate o crime na prática. E essa determinada situação, uma cidadã chegar para o cara e querer ensinar ele como fazer uma operação policial contra narcos traficantes, dizendo que não precisa de fuzil, mas sim com pedra dá para combater o crime organizado, a gente vê o nível que o nosso país está chegando. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, onde nós damos a nossa opinião, nossa contribuição e vivemos a nossa liberdade que qualquer uma pessoa pode viver, desde que você seja formado em engenharia, ou se você seja um médico, ou então seja um Elon Musk, ou seja até mesmo um morador de rua, você tem direito a dar sua opinião. Ninguém pode estar restrito a isso. Quero chegar em qual ponto? A parte econômica. Eu não preciso ser considerado, ser rotulado como especialista para saber o que é a economia básica do nosso país, onde somos o tempo todo assaltados pelos impostos. Se você vai comprar um carro hoje, se você vai comprar um apartamento, uma casa, quer que seja, você vai estar sempre pagando o dobro. Mesmo você pagando à vista, você já paga alto imposto. E se você vai comprar um carro hoje, vai financiar, você vai pagar o dobro do carro, até mais, onde entram os impostos. Então não preciso de ninguém chegar para mim e falar assim, olha, essa situação tá errada. Eu na prática, eu estou sendo assaltado, roubado, porque estou pagando a mais. Você é um cara uma influência que realmente você mostra muito isso, né? Você quer mostrar essa comparação até de uma maneira prática, né? Eu vi alguns vídeos seus, acho que você estava na França, se eu não me engano, aí você pegava os preços... Foi em Londres. Londres, os preços de algumas mercadorias e tal. 7 libras e 7 reais. 7 reais, E aí você fazia essa comparação, que pagaria, o que daria no Brasil, o que daria lá, que dinheiro que poderia o poder de compra, né? Que cada moeda tem. Diferente, né? E aí a gente vê como que a gente vive aqui de uma maneira, tendo uma riqueza tão grande, mas às vezes muito passando fome, porque não tem o poder de compra a nossa moeda, não tem nada. Porque justamente como eu iniciei, só para concluir isso, como eu iniciei a minha resposta, que desde cedo nós somos doutrinados que a gente não pode questionar nada. Dentro de sala de aula você não pode
por exemplo, interrogar uma professora sobre uma dúvida que você teve, que muitas vezes a professora se sente ofendida. Então, o meu desafio nessa área da comunicação é incentivar o nosso povo a questionar. Se não concordou, questiona. Perguntar não ofende. Não é isso? É isso aí. Tom, você é um corretor e assessor parlamentar agora, inclusive do deputado Marcos Polon, que esteve aqui, nosso amigo também, e acompanha de perto as demandas das cidades do interior. Na sua visão, qual é hoje o maior desafio das comunidades do Mato Grosso do Sul que chega ao seu gabinete lá, por meio da população? Qual que é o maior desafio? Olha, hoje, assim, até para mim é um prazer estar trabalhando com um deputado igual o Marcos Polon. Eu já tive o prazer de trabalhar com outros parlamentares, né? Prefeitos, vereadores. E tô com essa honra aí de estar acompanhando esse cara aí que é um cara inigualável, né? Na política, ele é diferenciado. Polon é minha inspiração hoje, eu vou falar a verdade pra você. E rodando o Mato Grosso do Sul, todo dia a gente vê uma dificuldade do sul mato-grossense. Todo dia eu acompanho um pedido diferente, uma demanda diferente. E até nisso eu vejo, né? Porque hoje o sul mato-grossense ele pede muito mais por saúde, sabe? A dificuldade hoje, o problema muito que eu vejo é na saúde, sabe? Então, eu acho que a gestão, o governo, tanto estadual como federal, ele vem deixando a desejar na questão de saúde. É o que a minha demanda maior, né? Existem outras demandas, né? Mas não vou citar aqui para não alongar. Certo. Charles, você já viveu aí em alguns lugares do Brasil e também no exterior. Isso te deu uma visão privilegiada do comportamento social, tanto daqui quanto de pessoas que moram no exterior, né? Tanto brasileiros quanto realmente nativos daquele país. O que mais surpreende você positivamente e negativamente quando você compara o Brasil com outros lugares onde você viveu? Excelente pergunta, Anderson. Excelente pergunta. E é uma coisa que todos os brasileiros precisam, de uma vez por todas, compreender. Já dizia Nelson Rodrigues, o povo nosso tem aquela síndrome de vira-lata, que tudo que é dos outros é melhor. O quintal do vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, basta a gente se permitir a conhecer, a explorar um pouquinho mais o mundo, os lugares, a gente vai entender que não existe um lugar perfeito, como também não existe pessoas perfeitas. Então, uma vez que a gente sai do Brasil, vai para outro país, a gente vai com a ilusão de que lá vai ser o paraíso, quando na realidade você vai ver que tem as mesmas mazelas que tem nesse país nosso, tem muitas das vezes não os mesmos problemas na violência, mas tem outros problemas que são parecidos em todos os aspectos. E isso só mostra que se o nosso país está atrasado, não é por conta dessas adversidades apenas, mas sim por conta da gestão. Então, positivamente, o nosso Brasil está à frente de muitos países nesse mundo, apesar de eu ainda não ter ido em vários países cujos quais eu ainda desejo visitar um dia. Mas, mesmo não indo, por eu ter uma noção, o período que eu fiquei em Paris, o longo período que eu fiquei em Londres, lá eu pude perceber que não tem uma nação e um país com tanta competência, com tantas variedades de possibilidades como o nosso. Um país que tudo que você planta dá certo, seja se não for num estado, vai ser no outro. E várias outras ocasiões que nós podemos mencionar, tais qual você se permitir, você pode sair livremente, você pode falar a religião que você congrega, que você é, se você é ateu, todas são aceitas. Então, a gente tem que parar de pensar que lá fora, o produto lá fora vai ser melhor, sempre melhor que o nosso. Mas sim, se permitir e entender que esse mundo é uma integração, é uma única unidade. O Brasil não é diferente de ninguém, nem para mal, nem para o bem. Contudo, o nosso povo brasileiro precisa ter uma mentalidade de eu posso também, eu também posso.
A gente não é só lá fora que vai lançar novas tecnologias. Aqui dentro também são lançadas. Muitas das vezes não são valorizadas. As pessoas muitas das vezes não dão valor por ser do Brasil. Isso acontece dentro da própria família. O filho do vizinho é sempre mais calmo, é sempre mais competente. A gente olha para dentro de si como se não tivesse a capacidade de ser alguém na vida, um médico, sempre o outro, fica sempre depositando a confiança no outro. Estamos aí à beira da anistia, querendo a anistia para as pessoas. Quero entrar nessa viés da anistia aí com vocês, o Tom também. Mas antes de eu entrar nessa viés, porque nós estamos aqui amaciando vocês, mas nós vamos chegar numas perguntas mais... Tom, sua atuação política começou em movimentos de direita em 2014, né? O que fez você entender que precisava sair da posição de espectador para realmente um protagonista do cenário político? Anderson, isso é uma pergunta muito interessante, até porque eu era um cara desacreditado da política. E um dia, um amigo meu, um grande amigo meu, o delegado de polícia, chegou e falou para mim assim, ó: quem não gosta de política vai ser mandado por quem gosta de política. Então, se os bons não entrar, os maus vão perpetuar. E então... É o que tá acontecendo, né? E aí, dali em diante, eu comecei a pensar, se eu não se mexer, se eu não correr atrás de tentar abrir os olhos de outras pessoas, isso aí, esse cenário aí, a tendência é piorar. A gente vê tanta corrupção, tanta coisa errada, mas a gente não tenta, assim, fazer a sua parte, pra mim, eu penso assim, sabe? O Charles estava falando aqui, essa pergunta nem está aqui no nosso escopo aqui, mas a gente ia falar. O 8 de janeiro, né? Depois não falo sobre alguns pontos do 8 de janeiro também, mas eu quero fazer uma pergunta. O 8 de janeiro você estava falando da anistia. Vocês acreditam ainda que haverá anistia? Você acredita, Charles, que haverá anistia ainda? Qual é o seu ponto Pelo de vista, cenário. O meu ponto de vista é que eu acho que a anistia vai ser mais uma vez enrolado pelo nosso atual presidente da Câmara Federal, Hugo Mota. Ele vai enrolar e não vai colocar em pauta. Porque eu vi esses dias o próprio Nicolas, que é um defensor, né, muito grande, muito inspirado aí, outros deputados falando que já esgotaram-se a chance até de uma anistia, já estão jogando a toalha, né, branca ali, como diz, dá a entender isso pelo menos, né? Nós temos aqui no estado algumas pessoas que foram presas, outros estão até com tornozeleira, mas uns vão ser presos agora, foram condenados. Eu tenho um amigo que quero mandar um abraço para ele, Rodrigo Lins. O Rodrigo Lins foi condenado a 14 anos agora. Com mais, acho que a menina, acho que chama Aline, não sei se é a Aline, que era assessora do Rafael Tavares, que é vereador aqui de Campo Grande, também foi condenado. E outras pessoas aqui, também do interior do estado, de Naviraí, Casal, parece, também foi condenado a 14 anos também, né? E foram condenados, inclusive, nem estiveram no 8 de janeiro, né? São pessoas que nem tiveram lá no 8 de janeiro, pra você ter uma ideia. Eles não estavam lá, foram colocados como financiadores, sem provas nenhuma, não tem nada que prove que eles fizeram, porque não fizeram realmente, né? A não ser manifestar pacificamente aí na frente dos quartéis, isso eles fizeram. Mas fora isso, nada que pudesse estar 14 anos de prisão, né? E eu estava conversando com o Rodrigo, e ele falou que ele estava lembrando que o próprio Paulinho da Força e outros aí tem buscado a questão da dosimetria. Não seria hora de mudar a estratégia para pelo menos tirar esses patriotas da cadeia e aplicar a dosimetria aí, realmente, que é um recurso que parece que está sendo aceito até pela esquerda mesmo, né? Condenou. É fato que eles não cometeram crime nenhum, né? Não cometeram crime nenhum, mas estão presos. E nós estamos muito preocupados. São pais de família, vão deixar filhos, vai cumprir um sexto dessa pena que seja, mas já são 4 anos, 5 anos, 3 anos aí, como a pessoa vai ficar lá todo esse tempo presa lá, né? Então, não seria a hora da direita mudar a estratégia e aceitar aí a ligeira derrota, talvez, aí para esse negócio da anistia, porque querer anistiar o Bolsonaro, talvez, e aplicar, talvez, o que estão aceitando fazer, que é a dosimetria? Eu vou iniciar minha fala aqui mencionando o deputado Marcos Polon, que brilhantemente, quando eu trabalho lá no Congresso Nacional, de segunda a quinta estou por lá, nos corredores, acompanhando os bastidores da política e todos os acontecimentos. Marcos Polon, numa reunião que a oposição teve com o Paulinho da Força, Marcos Polon usou a fala dele para dizer o seguinte: nós estamos
tolerando a anistia. Porque a anistia é para quem cometeu o crime. Então, nesse caso, já começou o processo todo errado. Onde que pessoas comuns, igual você e eu, não estão sendo nem julgados pela primeira instância. Eu não preciso ser formado em direito para ver essa tamanha covardia e maldade. Enfim, esse já é um ponto. Recentemente, alguns dias atrás, o Gilmar Mendes já entrou com um decreto, alguma coisa aí, para tirar uma lei antiga onde o cidadão comum não pode mais denunciar o Supremo Tribunal Federal. E, assim, eu achei aquilo ali ridículo. Não, eles blindaram de todas as maneiras. Agora nem o Senado pode tirar mais eles, né? Só a PGR, né? Então... Anderson, num país que não se contenta com a perseguição e com a injustiça, todos já teriam tomado uma atitude. Cara, eu tenho que demonstrar a minha insatisfação. Como que tiram todo o direito do povo e eu vou ficar calado, de braços cruzados? Mas a sociedade, a população brasileira nesse momento, a gente vê que está dividida, está assim meio que perdida. Porque se tivesse mesmo aquela gana, aquela vontade, aquele esforço, aquela coragem, muitos já começavam a se movimentar de alguma forma. Lula, no passado, cansou de fazer greves para reivindicar direitos. E o povo hoje em dia não faz nada. Fica, assim, omisso. Ontem eu conversando com uma liderança muito importante, a gente entrou nesse assunto do Gilmar Mendes e falando da anistia. Aí ele falou assim, negão, talvez esteja acontecendo algo que a gente não está conseguindo ver, se a gente for analisar. Será que não estão usando isso como cortina de fumaça para, ali na frente, final de dezembro, ter um motivo para dar anistia pro pessoal? Mas a anistia parcial que eles estão querendo colocar é liberar todos aqueles que, assim como o ex-presidente Bolsonaro, de forma injusta, foi julgado. Ele está querendo colocar todos esses que não deveriam estar respondendo por determinados crimes, pois não cometeram, colocar esses libertos, fora da prisão, mas manter Bolsonaro. Diminuir a pena do Bolsonaro, mas a anistia não tem como ser diferente, a não ser a anistia ampla, geral e restrita. Eu tô dando minha opinião. Não, sim. E eu permaneço com a minha opinião. E conversando com ele acerca desse caso do Gilmar Mendes, eu falei assim, não é possível que um cara desse ia arrumar um enredo nesse momento, porque até nesse conflito, o próprio PT também já discorda do Gilmar Mendes. Então ele acabou... o PT discorda assim, não o PT em si, a instituição em geral, mas o Centrão todo tá contra essa decisão do Gilmar Mendes. Por quê? Uma vez que ele toma essa decisão, ele tira até o poder do Senado. Então, como que o Senado vai reagir se em algum momento o Supremo Tribunal Federal quiser fazer perseguição com eles? Uma hora vai se voltar contra eles. Vai se voltar também. Então né? É uma reflexão que nós devemos fazer. Então, mas assim, eu entendo vocês. Tom, sua opinião é a mesma, Tom? Pra mim a anistia tem que ser ampla, geral e irrestrita. Mas você acredita que ainda sai essa anistia? Porque, assim, a maioria de várias pessoas a gente tem conversado acredita que não prospera mais a anistia, entendeu? Por essa blindagem. Você que tá lá envolvido lá com o Marcos Polon, tá sempre lá em Brasília, o que você ouve? Existe esperança de uma anistia ainda? Olha, a esperança é a última que morre, né? E se dependesse do deputado Marcos Polon... Se dependesse dele, lógico, mas não depende. Entendeu? Isso aí seria, com certeza... Ela seria colocada em pauta, votada e aprovada. Mas eu vou falar para você, a expectativa é que, eu acho, é o meu pensamento, que eles não vão enrolar e não vão colocar. Se for colocada, aí já vem no pensamento do Charles aí, que é uma visão de outras pessoas que acham que eles vão aproveitar da própria anistia para fazer campanha eleitoral 2026. Que eu não acredito. Eu não acredito que eles vão fazer isso. Político a gente tem que esperar tudo, desculpa falar, mas assim,
né? Eu acho também, eu acho que possa. Felizmente nós temos muitos lacradores, tanto do Centrão quanto até a própria direita, tem muita gente. Esquerda nem se fala. Então, usar isso aí como manobra política, eu acredito bastante, particularmente eu acredito. Não tô aqui para ter sua opinião até, né? Tô para entrevistar vocês, mas assim, eu não acredito que a anistia prospere agora. Talvez o mandato de um outro presidente, quem sabe, né? Se elegemos um outro presidente e tal, de direita, quem sabe aí e tal, poderia acontecer a anistia, né? E aí seria uma outra luta, uma outra dificuldade. Mas esse pessoal, sabe o que me preocupa, falando para vocês dois? Esse pessoal que tá preso lá. Esse pessoal que tá preso, alguns já estão presos já há anos, né? Tem alguns que foram soltos agora com tornozeleiro, mas tem gente que até fez delação aí. Até delatou quem nem queria, delatou gente até que nem sabia lá, só para poder sair de lá, né? Então, e os que vão ainda ser presos. Nós temos aqui pessoas que foram condenadas agora, que vão ser presos ainda até o final do ano, talvez, ou no começo do ano. Que a única recurso que tem agora é os embargos de infringência, o embargo de alguma coisa aí que diminui a pena, né? Mas não está condenado, ou seja, que isso se aceitar, porque do Bolsonaro nem aceitaram, né? Fora nossos amigos patriotas que morreram na cadeia. Certo, e todos que estão doentes, né? Pessoas de idade, nós temos senhoras evangélicas, eu sou pastor, nós temos uma senhora lá evangélica, lá, de 60 e poucos anos presa lá, né? Muito difícil, né? Vamos voltar aqui. Charles, há muitos debates acalorados hoje sobre a liberdade de expressão, censura e limites de crítica política. Você já foi alvo de polêmicas e até de tentativas de silenciamento. Como lida com isso e qual é a sua opinião, os riscos reais para quem produz conteúdo político no Brasil hoje? Excelente pergunta. Gostei muito aí. A pauta está sendo uma pauta muito interativa e informativa, né, para comunicar de fato com o povão, que é o meu público, a maior parte do meu público é o povão. O povão que eu digo é aquele que não tem, igual a gente assim, não trabalha com política, então não vive a política, não respira a política a maior parte do seu dia, 24 horas. A gente dorme pensando em política, mas a maioria da população, que são a grande parte, mais de 80% dos eleitores do país, eles não têm tempo para ficar acompanhando as novidades da política. Nem a gente que está o tempo todo ali acompanhando o que acontece, as novidades, não conseguimos saber de tudo que está passando. Muitas das coisas a gente só pega o resumo. Então, sobre essa pergunta, parabenizar novamente aí pela pergunta e tudo. Mandar um abraço para todos os nossos seguidores. Eu já sofreu perseguição. Eu sempre dou meu posicionamento, contudo, nem tudo eu consigo compartilhar, nem eu não posso, por mais que eu gosto muito da liberdade, prezo pela liberdade de todos, até mesmo do esquerdista, que eu não concordo com a opinião, que se dane ele que deu a opinião dele, que ele tem esse direito também, todos nós temos. Contudo, a gente não pode, por exemplo, criticar o que vai acontecer ano que vem, o pleito. Eu não posso nem falar a palavra aqui, senão às vezes seu próprio vídeo ele pode perder o alcance ou até ser restrito. Enfim. Não monetiza, né? Porém, eu deveria ter, qualquer um de nós deveríamos ter o direito, que é resguardado por lei, nosso livre-arbítrio aí, livre manifestação do pensamento, teria que ter esse direito. Direito de falar, né? Eu teria que ter esse direito de falar se eu sou a favor do jeito que é ou não. Hoje, você acredita que não existe mais liberdade de expressão? Já não existe mais, por minha opinião, né? Não sei a sua, mas eu acho que a gente é meio que o tempo todo controlado. A gente tem que pensar em determinadas palavras, porque hoje em dia inventam vários... preso, né? Inventam estereótipos, eu vou te falar aqui. Se eu tenho um móvel na minha casa e eu sempre vi que o nome daquele móvel é criado mudo, por que eu não posso mais falar criado mudo porque um partido, uma ideologia está dizendo que é racismo se nunca foi? Inclusive, eu tenho um amigo que é seu fã aí, ele mandou um abraço pra você. Qual o nome dele? Gaúcho Marques, lá de Ponta Porã, da Fazenda Itamaraty lá. Aí. Ele é locutor também e tal. E ele hoje tá mexendo com música digital, né? Essas inteligência artificial que faz música. E ele fez uma música baseada numa frase sua.
cor não tem preconceito. O que é? Que é a música, eu até ouvi a música lá dele. É uma frase que você falou, ele falou que pegou as frases que você falou e fez uma música. Que a cor não tem consciência. Que é da consciência negra. Sim, eu sou contra a consciência negra, o dia da consciência negra. E ele falou que cor não tem consciência, ele fez uma música. Depois eu vou até mandar pra você. Tá, por gentileza. E ele fez baseado na sua frase. Ele falou pra mim, manda um abraço pra ele lá. Esse camarada, eu fiz uma música, né, que ele faz com a inteligência artificial lá, baseado na sua fala, inclusive. E o problema maior, o doutor Anderson, é o seguinte: nós da direita, a gente aqui não tá pra passar pano pra corrupto, pra criminoso, não. Esses dias o Tom me passou a notícia que o presidente da Alerj, lá do meu estado, o presidente Rodrigo Bacelar, foi preso por ter cometido o crime dele, então que ele seja preso. Mas por que atualmente as investigações estão sendo somente contra o pessoal da direita? Entendeu? Aí é onde que chega o ponto da pergunta que o senhor fez aí, em relação... os meus desafios, o desafio de qualquer um comunicar, seja publicamente ou seja até numa roda de conversa. Então, o nosso país, ele precisa respirar, você precisa ter resguardado esse direito seu de falar o que você bem entender. E detalhe, nas redes sociais, na internet, ao invés de regulamentar, porque já tem regulamentação demais nesse nosso país, o que a gente precisa é que a impunidade cesse nesse país. Porque nós vemos criminosos entrando e saindo de cadeias, cometem um crime e chega lá, daqui a pouco é solto, é livre para ficar tentando a vida aí do cidadão trabalhador. Comete homicídio, comete um monte de coisa e o tempo todo essa impunidade. E essa impunidade, ela chega numa esfera além disso, como eu tô te falando. Você falou, tá querendo saber sobre o nosso direito de opinar, o nosso direito de expressão, os desafios que nós temos na hora de compartilhar os nossos conteúdos. Então, se você tem que ter essa liberdade, esse direito, todos nós devemos ter, essa é a realidade. Se não tivesse nesse tempo... Mas você deixa de fazer conteúdo? De coronelismo. Você deixa de fazer conteúdo? Não deixo... Porque você tem medo de fazer algum tipo de conteúdo? Não tenho medo, não deixo, contudo, a plataforma ela me veta. Ela não permite que o conteúdo vá ao ar. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é que você tem que ter esse direito de você dar a sua opinião. Seja para você fazer uma calúnia com alguém, mas você vai pagar por isso, pela sua calúnia. Não é tirar o seu direito, tirar a sua conta. Ah, vou tirar a conta do Anderson porque ele alegou, fez uma ilação. Não. Pelo contrário, você tem que responder na justiça e ser cobrado por isso, ser punido por isso. Não é tirar a sua conta da rede social, porque todos nós temos direito de expressão. Já derrubaram a sua conta? Já derrubaram algum vídeo seu? Já chegou muito próximo disso. Já fiquei suspenso várias vezes. Mas o que a gente pode notar é que só fica suspenso se você for da direita. Porque eu sou chamado de capitão do mato constantemente. Aqui na live eu não tô nem aí. Pessoal... Eles me chamam de preto pobre de direita. Eu chamo ele de preto burro de esquerda. Então, mas isso é muito porque fala que negro não pode ser de direita. O negro... Desculpa aí, até a gente tem medo de falar, né? Um pessoal com opção sexual diferente, o homossexual não pode ser de direita, né? A pessoa daí nós temos vários, né? O senhor é pastor, eu duvido que o senhor não sofre com comportamentos de ódio, discurso de ódio, sim, por conta da sua opinião. Sim. Então, não acontece nada com aqueles. Porém, não é esse Brasil que a gente quer. Tom, deixa eu cortar aqui um pouquinho. Tom, você trabalha diretamente no gabinete do deputado Marcos Paulon. Como assessor parlamentar, você já deve ter visto de perto como funciona a engrenagem política lá em Brasília. Lá. O que as pessoas mais se enganam quando imaginam como funciona na prática um mandato federal? Porque a gente tem uma visão e você vê na prática que isso não é verdade. Até ótima pergunta. Porque eu também não tinha essa noção até ir pra Brasília, né? Até porque você acha que tudo se resolve aqui. Não, tudo se resolve lá, realmente. E eu vejo o seguinte, sabe por que tudo isso tá acontecendo? Porque a gente nunca cobrou, a gente elege o parlamentar, principalmente o deputado federal, o cara que vai fazer as leis que vai reger o nosso país.
que vai passar não participa, não vai lá. Não participa. Mas eles colocam também, você vê, Brasília foi um lugar estruturado pro povo não ir lá mesmo, né? Tá no meio do negócio, do nada. Nós fizemos manifestação, tive presente em algumas manifestações em Brasília, aí apoiou o Bolsonaro na época. E Brasília, cara, é difícil de estar ali, né? Não tem nem uma torneira, você beber uma água ali nas praças, não tem nada. Você vê, ele já foi feito pro povo não manifestar mesmo, né? É um lugar que foi feito pro povo não ir para lá. Né? Diferente quando era no Rio de Janeiro. Então o povo ia e acho que já fizeram de propósito. Então, assim, é difícil realmente, por exemplo, para ir para Brasília para você estar lá. Mas nós temos os gabinetes estaduais aqui, né? O Marcos Paulo tem gabinete em Campo Grande. Tem. E eu acho que falta um pouco, assim, Tom, a divulgação de que qualquer cidadão pode ir no gabinete procurar o deputado, procurar os assessores para marcar, pleitear alguma coisa, anotar, ó, precisamos disso, eu tô querendo. E eu acho que isso faz muita diferença. Essa diferença que faz muito até no mandato do deputado Polon, porque onde ele vai, ele fala, pode me procurar no gabinete, se não me achar, procura um assessor meu, mas o gabinete dele funciona de segunda a sexta. Às vezes, porque ele trabalha de segunda a segunda, mas o gabinete de segunda a sexta tá lá. Se for lá, você vai encontrar secretária, assessores... E você vai conseguir deixar sua demanda lá, que eu não vejo outros parlamentares fazer isso, entendeu? Divulgar e tal, até para não ser cobrado. E é a minha visão que eu tenho sobre isso. Que eu acho que eles não querem demanda, porque a demanda é grande, muito grande. E se você não tiver cobrança no seu parlamentar, ele vai se acomodar. Isso aí. O povo, você perguntar, às vezes a pessoa não sabe nem quem que é o deputado federal, que são poucos, inclusive, né? Diferente do deputado estadual. Estadual nem se fala. Se o cara citar 2 estadual aí, a população normal que lembra de quem é o deputado estadual é muito. Então a população não conhece nem seus próprios políticos, né? Hoje a gente conhece todos os ministros do STF. Tudo que tá acontecendo, nós conhecemos os ministros. Todo mundo sabe todos os nomes do ministro. Ninguém sabia antigamente, né? Hoje já consegue saber. O povo se inteirou um pouco mais de política, mas precisa se inteirar muito mais, acredito eu. Vocês mesmo que estão aí ativamente aí. Vamos ouvir uma pergunta do internauta aí para eles aí. Fala, Charles, Giovana aqui. E eu gostaria de saber a tua opinião sobre a blindagem do STF. A maior vergonha do Brasil, que quem deveria cuidar da Constituição, ou seja, cuidar do povo, está indo contra o povo. Só uma revolução para mudar tudo isso. Você acha a mesma coisa, Tom? Olha, eu sou suspeito de falar do STF, porque eu ando totalmente assim, muito saturado, estressado com tudo que tá acontecendo, porque eu não vejo, cada dia vejo só piorando as coisas, cada dia, que nem essa agora, a última do Gilmar Mendes agora. Estão sem limites, né? Ele matou o Senado, fechou as portas do Senado com essa eu acho engraçado eles falarem que nós temos que confiar no STF. Confiar como, cara? Os caras estão tirando todo o poder do povo reclamar, do povo falar mal deles, do povo opinar sobre o que eles estão fazendo, né? Rasgam a Constituição. Eu acho que é um total desrespeito à Constituição brasileira que eles estão fazendo. Mas, felizmente... Agora, eu culpo muitos os deputados também, viu? Eu não tô nem pra falar do Marcos Polon, porque é um cara que eu tenho visto que tem até botado a cara para bater. Mas a classe política se deixou aí, foi levando... Chegou um ponto que eles deixaram... É igual o jogo de futebol. Tomaram um gol, foram deixando, tomaram 2, agora foram de goleada. Aí tomaram de goleada e não tem mais como reverter esse jogo. Eu acho que tá muito difícil a gente conseguir reverter, né? A não ser se fosse uma... Aí se eu falar que derruba até meu programa também, se eu falar que é o que eu penso aqui, entendeu? Então, eu acho muito difícil o que tá acontecendo no país. Vamos ouvir mais outro internauta logo já também, porque a gente passa aqui para as perguntas aqui mais contundentes. Bom dia, meu amigo Tom. Bom dia, meu amigo Charles. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ô Tom, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Você é um candidato, é um pré-candidato a deputado estadual. E eu gostaria de saber o que é que você tem planejado para melhorar a parte econômica do Mato Grosso do Sul, beleza? E para o Charles, a minha pergunta para o Charles é o seguinte. Charles, você conheceu o Mato Grosso do Sul, você gostou? E se você se candidatar a alguma coisa, você moraria no Mato Grosso do Sul? Forte abraço para vocês. Um abraço, Deus abençoe. Primeiro Tom, vai lá, Tom. Primeira coisa, né? Ser pré-candidato a deputado estadual
Eu sempre coloco na mão de Deus. Se ele permitir... Você acredita? Então, o Zaparoli falou, já está sabendo, já te conhecer. Assim, tô com diversos apoios. Você vem a candidato? Você é pré-candidato? Se Deus permitir, eu venho. Se Deus permitir, eu venho. Mas já tem partido? Você tá em qual partido hoje? Olha, eu Você hoje... tá filiado a qual partido? Hoje eu tô filiado... Hoje PL. eu era do PL. Não sou mais do PL. Não é mais. Eu me desfiliei do PL. E hoje o partido que eu me identifico é o Partido Novo. Um partido que eu acho que tem um pouco mais minha característica. É um partido sério, né? E que combate a corrupção e, principalmente, na pergunta que ele fez. É um partido que ele abraça, principalmente o empresário. Que eu vejo o seguinte, é igual você falou, quase não vemos os deputados nossos se movimentar, então eles não são vistos, não são lembrados. Quem não é visto não é lembrado, né? E se você hoje vê a nossa economia aqui, ela gira em torno do agro, em torno do turismo, inclusive eu sou lá de Bonito, moro atualmente lá, e não vejo eles, assim, interessados em fomentar, tanto com indústrias, correr atrás, buscar empreendimentos novos para o estado, ou pelo menos defender, né? Porque o nosso agro hoje, ele está sacrificado. Não só pelo estado, mas sim pelo governo federal. Mas cadê os nossos deputados estaduais para defender? Só o federal que vai defender? A gente só vê defesa por alguns deputados, né? É isso aí. Você falou do Partido Novo, até o Guto Scarpa, que é presidente do Novo, fez uma participação aqui, fazendo uma pergunta outro dia, né? Mandar um abraço pro Guto, pro Dr. Carlos lá também. E eu vi vocês fazendo, você também esteve passando lá pelo Novo, fazendo entrevista lá. Você também tá querendo participar do Partido Novo aí? Tem essa pretensão política? Como que tá? Responde essa primeiro ou do Zapa? Responde a do Zapa. Do Zapa? Ele perguntou praticamente isso, né? Ah, sim. Primeiramente aí, agradecer ao Zapa pela pergunta. Obrigado pela sua participação conosco no programa aqui do nosso amigo Anderson Oliveira. Então, você tá, assim como você, Zapa, várias pessoas me perguntaram o que eu estou achando, né, do Mato Grosso do Sul. É minha segunda vez aqui. A primeira vez foi muito rápida, então não consegui ver em detalhes o estado. Dessa vez, diferente, a gente já está aqui há cerca de 3 semanas, estamos conseguindo explorar bastante o Mato Grosso do Sul, que tem a capital Campo Grande e com o apelido de Morena, né? Não é de moreno para morena aqui. Muito bom estar com vocês. Uma coisa marcante aqui no Mato Grosso do Sul, que todos já conhecem, é o agro, que faz a economia desse país girar. E quando você vem pessoalmente aqui no Mato Grosso do Sul, você vê que é um povo orgulhoso do seu estado, justamente porque você pode se beneficiar com a segurança, você tem a possibilidade de emprego, e o que mais me encanta aqui é esse orgulho do sul mato-grossense de bater no peito e falar: eu sou do Mato Grosso do Sul, e não quer mudar. Diferente de outros locais do país que tem que migrar para São Paulo, migrar para aqui também, Mato Grosso do Sul, em busca de dias melhores, em busca de prosperidade. Dificilmente você vai ver pessoas migrando daqui para ir para onde o PT governa, por exemplo, onde a esquerda governa. Então, estou gostando muito do Mato Grosso do Sul, não só do estado em si, mas também das pessoas, do acolhimento, da recepção. Eu sempre tive muitos seguidores aqui. Em São Paulo, trabalhei com muitas pessoas que são daqui do Mato Grosso do Sul e já falavam para mim sobre o estado, como que funcionava. E, acima de tudo, um estado que faz questão de demonstrar qual é o posicionamento, que é a favor da família, é contra o criminoso. Uma vez que todos que eu me conectei aqui, a maioria deles, vão botar 99% dos que eu me conectei aqui, que eu tive contato, dizem que são de direita. Então a gente fica claro
que um lado quer a prosperidade e o outro lado quer a miséria, que é a guerra, que é a devastação. Então, o que mais me chama a atenção no Mato Grosso do Sul, além das suas belezas naturais, é o povo saber o caminho certo para onde andar. Hoje o Mato Grosso do Sul não depende do executivo, do presidente Lula, do PT, para ele se autossustentar. Pelo contrário, o PT tenta de todas as maneiras, não só o Mato Grosso do Sul, mas também a região sul do país, sufocar esses lugares que trazem grandes riquezas, rendas, economia, aumenta a economia do nosso país, tenta de todas as maneiras diminuir, sufocar essas pessoas para que essas pessoas não façam com que o Brasil melhore financeiramente, economicamente. Porque aqui eu vejo que tem vários clubes de tiros. Entrevistei um proprietário esses dias onde ele me disse, já era pra gente estar gerando muito mais emprego, já era pra gente estar gerando muito mais dinheiro para os cofres públicos, mas sendo que foram impetradas algumas normas para dificultar o acesso. Sim. Então, a gente quer desarmar, né, o pessoal. Exato. Então, falando, me contendo aqui sobre o Mato Grosso do Sul, estou muito feliz de estar no estado do Mato Grosso do Sul e a minha vinda para cá foi porque eu tenho contato com parlamentares lá no Congresso Nacional. Mas você quer ser candidato? A pergunta é dele. Você pretende ser candidato aqui no estado? Ele perguntou se você seria candidato aqui no estado. Comecei a minha conexão direta com o Mato Grosso do Sul através do meu trabalho fazendo o meu trabalho no Congresso Nacional, onde o Partido Novo do Mato Grosso do Sul quer atrair mais pessoas para o partido, mostrar que o partido está disposto a acolher e ajudar a direita do Brasil, os patriotas. Mas você sabe que não sei se você está sabendo, mas você chegou aqui ou você está incomodando ou não sei o que aconteceu, mas você sabe que já tomou pau hoje aí, né? Quem? Na mídia, você não tá sabendo? Quem tomou pau? Não sabendo? Dois jornais já publicaram uma matéria sobre você hoje. Um eu acho que é o Mesa News e o outro é o Jornal do País. E meteu a lei em você lá, cara. Falando do quê? Falando, eu acho que não sei se é um ataque ao Partido Novo. Depois você vai ver a matéria lá, você procura. Falando de você, eu acho que incomodou algumas pessoas. Deve ter incomodado algumas pessoas, até eu acho que talvez mais pelo Partido Novo, tá trazendo você falando lá e eu acho que fizeram umas críticas bem pesadas. Que felicidade saber isso, então porque... Já tá você tá na mídia, diz que falem bem, falem mal, falem de mim, né? Mas tá falando de você. Acontece, isso não acontece com todo mundo. O mais cancelado do mundo foi Jesus Cristo de Nazaré, que só fez o bem para as pessoas, e mesmo assim, mesmo assim teve de retorno a ingratidão. Eles falam lá então, como eu estava dizendo aqui, comecei fazendo esse trabalho de garimpo pro partido, ajudando o Partido Novo, porque é um partido que me transmite confiança. Então, lá dentro do Congresso Nacional, pedi o meu amigo Marcel Van Hatten, pedi meu amigo Luiz Lima, pedi meu amigo senador Eduardo Girão, o meu amigo, amiguíssimo, o advogado Dr. Jeffrey Chiquini, o Sebastião Coelho, pedi todos esses, porque confiam no nosso trabalho. Não confiam porque ouvem falar, confiam porque me acompanham. E fizeram um vídeo de boa vontade, convidando os sul-mato-grossenses a fazerem parte do Partido Novo. É o partido deles. Eles são referência para mim. Então, se quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, mas eu sei para onde que eu quero ir. Eu tenho meu propósito, minha vocação. E o Partido Novo tá de parabéns. Quero mandar um abraço aqui pro Guto e também pro Sr. Carlos, respectivamente, presidente e vice-presidente, e tem o meu apoio. Não adianta, pode bater, pode falar, pode até ficar me aplaudindo. Que isso não vai mudar, eu tenho meu posicionamento, é assim que as pessoas têm que ser. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, desempenhando o meu trabalho em prol da sociedade. E para eu me candidatar, eu preciso de um partido. Eu não posso entrar em qualquer partido no oba-oba. Apesar de que não existe perfeição nem na política. Então, essa pergunta que é muito interessante, que você fez questão de frisar, no momento, o meu objetivo é ajudar os candidatos do Partido Novo, para que eles possam ter mais possibilidades de ganharem. Porque dentro da ideologia do que o Guto me contou, vai somar e agregar demais aqui para o Mato Grosso do Sul e para todo o nosso país. E uma vez, se precisar da minha força, pode contar, estou à disposição aqui. Ah, meu mano preto, eu preciso. Você tem como vir no partido aí que vai. Se for para agregar, eu estou à disposição.
Já tô com o meu domicílio lá em Bonito, Olha, que onde eu legal. tô lá, aluguei minha residência, já para que eu esteja lá cada vez mais próximo do povo. E é um motivo de muito orgulho e satisfação estar num lugar onde sabe qual lado apoiar, que é o lado da direita desse país. Legal. Então, assim, eu até achei estranho porque um dos jornais, o Mesa lá, News, o Mesa, que eu acho que é o proprietário dele lá, ele era até do Partido Novo. Ele saiu candidato na eleição passada pelo Partido Novo. Eu não entendi o tom de crítica lá, mas eu acho que, não sei se ficou ofendido de você vir de outro estado e talvez frisar uma campanha pelo Partido Novo, talvez, eu penso, não sei, mas lê a matéria lá depois, você vai ter tempo de fazer a crítica aí depois. Que legal, vai ter todo o meu desprezo, que nem chegar perto de um jornal desse eu vou chegar, porque isso contamina a nossa vida e eu quero estar perto de coisas profissionais. Uma vez que não há profissionalismo, pra que eu vou me ater? O debate é bacana. Legal, né? então, igual eu tô dando meu debate aqui. Te deram uma... Assim que é falando mal, gostoso. falando de você, estão falando de você. Que vem- Tá saindo na mídia já. E detalhe, aumenta porque a tendência é só crescer, igual massa de pizza. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Charles, você ficou conhecido com esses, inclusive, de debates duros, combates ideológicos, né, que vão fundos aí nesses debates estratégicos. Eu vi a sua indignação agora, você fala que você já ficou, né, você vai para os debates. Essa necessidade de ocupar um espaço que a mídia tradicional abandonou, você sente essa necessidade de estar ocupando esse espaço que a mídia se cerceia, de estar fazendo essa mídia, você abriu esse leque aí de estar abrindo esse seu canal, de estar informando, porque a mídia tradicional não te deu espaço? O Charles Gama, esse que está falando com vocês aqui, não começou ontem na comunicação. Desde 2009, eu decidi que qualquer um de nós podemos compartilhar as nossas opiniões e podemos também ter acesso às informações e filtrá-las. Não é porque você vai me dizer que agora que o céu é roxo que eu vou acreditar, sendo que eu tenho a internet, a ferramenta na minha mão, assim como todos têm. E detalhe, isso não é falado e muitas pessoas nem sabem, mas o jornalismo hoje em dia é tudo feito de chat GPT. Então qualquer um pode ser jornalista. É tudo feito de chat. Vai fazer uma matéria, hoje teve não sei o que de Gilmar Mendes. Qualquer um pode ser, vai lá, coloca lá que vai vir a informação e você só repassa. E como que quer desmerecer o outro que também quer se comunicar? Todos nós temos direito de se comunicar, a necessidade. Sim, mas como o Tom estava falando, a política é importante. Tom estava falando, ninguém cobra dos parlamentares, mas sabe por quê? Porque é conveniente para a política que as pessoas sejam omissas. Porque se desde lá, do início, que a gente iniciasse na escola, tivesse o tema política, todo mundo ia saber o que o Tom tá falando aqui, que o deputado, ele é para te representar, para criar as leis. Mas ninguém sabe disso. A gente fala de anistia, tem gente que fala que é contra e a favor, mas não sabe nem o que significa anistia. É conveniente para esse MEC, para essa forma de pública de ensino, que você não saiba, que a gente não tenha esse acesso. Mas uma vez que você tem um acesso que assim, o William Bonner é bom. É bom como? Você só chega ali para ler o que está escrito, qualquer um de nós podemos fazer. Cada um tem seu mérito, cada um tem seu mérito, óbvio, mas não venha tentar desmerecer ou desprezar o Tom que está dando o posicionamento dele, da experiência dele de vida, que vale muito mais do que aquele que só pega do chat GPT, da inteligência artificial, que também está de boa, mas ninguém é melhor que ninguém. São realidades por trás dos bastidores. Eu vi que você é provocado, você fala melhor, Tom. Provocou um pouco você já veio. Charles, uma semana atrás eu estava no programa do Pânico. Emílio Zurita, o impostor, todos que estavam ali. Eu só falei com eles o seguinte: eu não preciso pedir desculpa por ser quem eu sou, porque eu sou honesto, meu irmão. Eu sou trabalhador, o meu jeito de ser é esse, mas eu respeito as pessoas, não roubo nada de ninguém. Entendeu? Não roubo. É o mínimo que todo ser humano tem que fazer. O meu jeito de ser é esse. Eu respeito as pessoas, o jeito delas serem. Então, automaticamente, eu também exijo que elas me respeitem. Então, eu vou pedir desculpa por ser quem eu sou, sendo que eu não estou cometendo crime nenhum. É a minha eloquência desde criança, quando eu era representante de turma, quando eu representava a escola em todos os quesitos, é o meu jeito de ser. Então, a gente vai respeitar o Jeffrey Chiquini só por conta da popularidade dele, mas não pode respeitar o Mano Pretinho.
Por que não? Entendeu? Então a gente tem que saber que nossa sociedade precisa, de uma vez por todas, ser autênticas. Porque se fosse para eu agradar todo mundo, bastava eu fazer igual o Lula faz, enganar geral. Mas para mim não vai me satisfazer. Não é meu propósito. Então a gente precisa incentivar e cativar as pessoas que elas sejam originais, para que não venhamos viver nessa sociedade de ilusão aí e de mentiras, de fofocas, de intrigas, onde parece que o crime é normal, mas não é normal. Entendeu? Então, esse é o meu jeito de ser. Então, que as pessoas venham entender. Eu sempre tento falar com as pessoas, porque quem não conhece, muitas das vezes, pode interpretar mal. Contudo, eu te respeito da maneira que você é. Então, você também deveria me respeitar do jeito que eu sou, uma vez que eu não esteja te desrespeitando nem te ofendendo. Eric, tem como, enquanto eu faço a pergunta aqui pro Tom, de estar passando aí algum vídeo do Charles aqui, da internet, dessas coisas, se você conseguir pela internet, se eu não conseguir, tudo bem, mas se você conseguir passar um vídeo pra gente aí, do próprio do canal dele, do canal... Tem uns vídeos aí que estão fixados, que são uns que chamaram mais atenção. Tom, Bonito é referência nacional em turismo, né? Sua cidade lá, onde você tá lá residindo. Como a política pode ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento de setores importantes como turismo, comércio e empreendedorismo na nossa região aqui? Olha, inclusive lá tá um embate muito grande, né, sobre a taxa de R$15, não sei se você viu falar, mas tá em todas as mídias. Já lá é caro, já um turismo bonito. Lá já é caro, com essa taxa agora, aí tá fazendo com que, assim, o turismo deixou acontecer isso aí, o trade lá, deixou acontecer, porque isso aí foi votado bem antes, agora cabe ao prefeito botar no decreto ou não, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu acho que pelo menos o pessoal do turismo agora acordou, o trade e a população lá, acho que agora eles vão tentar fazer o possível para poder convencer o prefeito a não liberar essa taxa lá, porque vai ser um prejuízo muito grande para o turismo. Essa é a minha visão. E a política em si, ela com certeza, ela prejudica. Se ela não tiver uma boa política, principalmente voltada ao turismo, de preservação, de divulgação e de apoio, o turismo, a tendência dele é perder. Até porque nós hoje é conhecido mundialmente, né? Mas se não tiver uma política voltada realmente o incentivo e tudo mais, eu acredito que a política vai atrapalhar muito. Atrapalha muito, no caso. Perfeito. Charles, para encerrar aqui, nós vamos passar pro bloco daqui a pouco, vamos fechar o bloco, nós vamos pro bloco final, nós vamos fazer um break aqui. Para encerrar a sua participação nesse bloco aqui, qual é o maior perigo que você enxerga hoje para o futuro político do Brasil e qual a maior esperança? A maior esperança minha é de ver o povo se levantando e correndo atrás das informações, ao invés de esperar que tenha uma revolução na parte da educação brasileira. E o maior perigo, os riscos, é de uma vez por todas essa nossa república se transformar numa Venezuela e ter o povo vivendo num regime antidemocrático de verdade e literalmente refém do comunismo. Da ditadura. Porque estamos à beira disso. Já estamos na ditadura do judiciário, né? Então, estamos à beira disso, assim mesmo como o Anderson hei de concordar comigo. Então que o povo venha acordar enquanto é tempo. Porque, meu amigo, é a única solução. Eu fui numa palestra do Marcos Paulon e ele falava, até perguntei para ele aqui o dia que ele teve aqui no programa, ele falava sobre a alternância dos poderes e tal, e ele falava sobre que a gente demoraria 30 anos para sair dessa ditadura do judiciário, 30 anos. E eu falei, meu Deus, não tô aguentando mais nem um dia, quanto mais 30 anos, né? Verdade. E nós já estamos aí há 3, 4, 5 anos aí dessa ditadura do judiciário que começou a imperar aí. E não tá fácil, cada dia os camaradas tomam decisões apertadas e agora com amplos poderes. Se eles já eram semideuses, acho que agora eles vão virar deuses, né? Porque ninguém pode mexer com os camaradas mais, né? Tom, olhando para a sua trajetória e para o momento atual do país, o que te motiva a continuar na política
E qual o legado que você pretende deixar na política? O que me motiva é ver o que está acontecendo com esse desgoverno todo. Porque se eu parar, eu vou desmotivar muita gente, né? Então, o que me motiva é saber que nós não podemos parar, desistir jamais. E qual seria a outra pergunta? O que te motiva e o que te faz motivar, né? Que você falou que motiva. E o que olhando para a trajetória, qual é o momento atual do país que te motiva a continuar só e que você pretende deixar? O meu legado, você quer dizer, né? Qual que é o legado? Você falou, você é pré-candidato, agora é estadual, pelo menos você... O meu legado pretende. Você pretende continuar nessa vida política. Isso. Que legado você pretende deixar na vida política? O meu legado que eu quero deixar é mais pessoas politizadas. Porque se eu conseguir deixar pessoas mais politizadas, ou jamais vão conseguir implantar esse governo do PT. Principalmente no nosso estado, entendeu? Que já, pelo menos lá no meu município, lá não tem nenhum vereador do PT e graças a Deus a gente não tem prefeito do PT, né? Aqui no estado. Mas eu vejo o seguinte, se eu conseguir politizar o máximo de pessoas possíveis, eu vou estar ajudando e deixando um legado. Legal. Porque a pessoa politizada, ela não vai... É o que a gente fala até pra igreja, vai, né? Nós temos um problema na igreja, né? Algumas igrejas estão politizadas e outras não. Nós queremos trazer uns pastores aqui para falar sobre, não falar sobre a trajetória deles, mas também para falar um pouquinho sobre a política na igreja, uma vez que até a igreja está sendo cerceada aí, querendo calar os pastores, o poder pastoral, de estar orientando suas ovelhas, até politicamente, por que não? Porque a gente tem esse papel também de estar orientando o nosso pessoal, aquilo que a gente acha que conduz melhor, né? Parabéns. Mas querem tirar esse poder daí dos pastores também. Nós vamos ir, Eric, nós vamos ir daqui a pouco pro bloco final. Vamos fazer um break aí, propaganda, te tomar aí um cafezinho. Bom. E você vai assistir nossos patrocinadores, porque nós temos que faturar também. Um abraço aí, daqui a pouco nós estamos de volta. Quer sua camiseta personalizada com qualidade e estilo? Na HBN Camiseteria e Sublimação você encontra as melhores opções para criar a arte do seu jeito. Produzimos camisetas personalizadas, uniformes empresariais e uniformes esportivos, com qualidade, conforto e durabilidade. Atendemos eventos, empresas, igrejas, times e muito mais. Faça já seu pedido, 67 992 81 3308. Siga no Instagram, @HBN Camisetaria. HBN Camisetaria e Sublimação. Criatividade que veste você. Você quer presentear clientes, colaboradores ou amigos com algo que realmente marque? Então, conheça a Ed Brindes, especializada em personalização de brindes, canecas, adesivos, chaveiros e muito mais. Localizada na Rua Manuel da Costa Lima, número 1162, em Campo Grande, e com atendimento presencial e online. Ligue agora para 67 992 19 41 17. Fale com a equipe Ed Brindes e transforme suas ideias em produtos memoráveis. Siga também no Instagram, @ed.brindes, para conferir materiais já produzidos e se inspirar. Ed Brindes, cada brinde, uma história. Atenção Mato Grosso do Sul! O Jornal DDD 67 é o seu portal de informação com notícias atualizadas, credibilidade e o melhor conteúdo sobre o nosso estado. Acesse agora www.ddd67.com.br. Fique por dentro das principais notícias, entrevistas e reportagens que conectam você ao que acontece em Mato Grosso do Sul. E vem novidade por aí, o Jornal DDD 67 impresso também está chegando com distribuição gratuita em diversos pontos da cidade. DDD 67, a notícia que fala a sua língua. Que tal comer aquela comidinha caseira, mas sem precisar se preocupar com quem vai lavar a louça? No Farofas Restaurante você encontra o ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor, tudo o que você precisa para se sentir em casa. Venha conhecer esse sabor. Avenida Manuel da Costa Lima, número 1114, bairro Piratininga, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No coração do Pantanal,
Nasce a arte que encanta e transforma. A Espadone Artesanatos traz a alma do Mato Grosso do Sul em cada detalhe. Peças feitas à mão, cheias de tradição, cultura e história. Perfeitas para encantar quem visita ou para presentear com um jeitinho sul-mato-grossense. Trabalhamos com atacado e varejo. Venha nos visitar na Feira Central. Loja 6970 ou acesse nosso Instagram, @Espadone Artesanatos. Arte que encanta e transforma. Quer sua camiseta personalizada? Estamos de volta no Pode Falar MS. Estamos aqui com esses dois personalidades. O Charles já tá preocupando o povo aí, né, Charles? Nós falamos no outro bloco aí que o Charles, as mídias já estavam até metendo pau nele aí. E uma das que eles falaram, Charles, é que o seu seguidor é tudo fake. Você comprou o seguidor, que é uma celebridade comprada, né? Que você não é uma celebridade de verdade. Tá lá. E aí ele teve agora no Pânico, né? Teve em vários lugares. O próprio Pânico, você acha que o Pânico ia levar alguém que não tem realmente engajamento, que não tem coisa? Eu não acredito nisso, né? Que o Pânico fazem pesquisa para levar alguém lá. E nós vamos ver um videozinho aqui do seu canal, tá? Para mostrar o seu trabalho. Tem vários tipos de conteúdo diferente, inclusive é bem politizado, bem diferenciado os conteúdos dele. Mas nós vamos ver um conteúdo aqui. Depois, se eu pudesse também responder acerca você vai falar. Matéria que você trouxe. Vai falar assim. Vamos assistir um vídeo dele aí para divulgar o canal do Charles também. Ih, rapaz. É o cartão. Aqui, Lula, aqui, ó. Aí sim. Aí. Caixa tem. É 900, deixa eu mas ver. quer. Aí. Tá pagando quanto hoje em dia? 600. Não Tá tá valendo pouco. pra nada. Não tá pra ninguém não, pra PT. E Lula, eu quero que você bota o Bolsa Família pra 900. 600 tá muito pouco. Não tá dando nem pro corote, cara. Se eu compro uma pedra, eu compro um bombril aqui, tá faltando 10, irmão. Pai do Senhor, irmão. Pai de Deus, seja convosco. Deixa a moedinha pro malandro aqui, tomar caçatinho. Esse vídeo aí, polêmico foi, né? Sim, cara. E esclarecedor, né? Bolsa Família, como ele mesmo diz durante o vídeo ali, que eu pergunto a ele, dura pra quanto tempo? Aí ele responde que não dura nem pra um dia. Porque os R$600 que ele recebe, vai tudo pro tráfico, vai tudo pras drogas. E quem deveria fiscalizar é a própria gestão que oferece essa chamada Bolsa Família, que deveria ser para as famílias. Contudo, é nítido que não é algo que esteja com interesse de ajudar a sociedade. Trazer um pouco mais de dignidade. Charles, eu tenho até um posicionamento sobre isso, queria que você comentasse, porque assim, nós hoje trabalhamos com empresa de terceirização de serviço, é meu viés mesmo, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de achar trabalhadores. Hoje está muito difícil achar mão de obra, né? E a gente vê que boa parte dessa situação da mão de obra, a gente não conseguir a mão de obra, é a situação de vários desses programas sociais aí, que tem pessoa que recebe 4, 3 programas sociais e ganha um salário. E às vezes elas não querem trabalhar. Outras nem podem trabalhar porque recebem um programa social, né? E empresas aí sendo punidas, inclusive, por causa disso aí. Porque hoje nós temos que pôr cota de PCD, cota de menor aprendiz, empresas pagando até punições, onde você nem consegue achar no mercado. Jovens que não querem trabalhar e PCD, que às vezes o cara recebe aí benefício como aqui recebe o LOAS, né? E acaba não podendo trabalhar porque recebe esse benefício. E nós vemos aí gente que nem precisa, que tá usando, como você falou, para alimentar apenas o tráfico aí e até outras coisas, né? E a bebida, né? Outra coisa aí. Então, a gente vê que realmente, e às vezes aquele que precisa realmente acaba não recebendo. Esse é o Brasil aí, mas não é o Brasil que a gente quer. Pode comentar sobre isso aí, Charles. Você então, tem visto aí. Sobre o vídeo que nós assistimos aí, você imagina se o governo estivesse mesmo interessado em ajudar a sociedade, porque o próprio cara ali, dentro da embriaguez dele, ele não tem consciência que ele pode ter uma vida melhor, uma vida transformada.
Não precisa eu dizer que vou ajudá-lo, mas sim já deixar todo o amparato necessário para todos os cidadãos, como ele, que ele mesmo relata no vídeo que tem o vício. Ele falou que compra a pedra, né? Então ele precisa de tratamento. Isso aí não é um favor que o Estado tem que dar para a sociedade, não. É uma obrigação. Ou então, tira o Estado. Deixa o negócio que o povo. Deixa o povo, então, organizar, deixa o povo, então, administrar. Não vou ter tempo até de entrar nessa viés, mas eu vejo que o Estado realmente não quer curar as pessoas, né? Ele não quer tratar essas pessoas. Não é interessante. Não é interessante para ele. Nós vemos aí, eu vi tratamentos aí como a ibogaína, que é um tratamento que é feito aqui no país, é até proibido, mas que cura dependentes químicos. 90% dos dependentes químicos são cuidados. Inclusive teve matéria no Globo Repórter, teve matéria lá no SBT Repórter, teve matéria em alguns lugares. Se você procurar, existem clínicas, não cura todos os casos, mas cura a maioria dos casos. E eu fui conhecer através, inclusive, eu fui pesquisar que aqui no Brasil tinha, através de eu assistindo uma série americana e falava sobre a droga, que essa é uma droga que é aplicada, mas que combate o vício e o cara sai recuperado de lá. 90% dos casos. E não é caro, tanto assim para o Estado. O Estado gasta muito mais caro para manter esse dependente e as famílias que deixam de ter uma pessoa improdutiva dentro de casa com essa dependência química muitas vezes. Eu não vejo o Estado internando ninguém, não vejo o Estado mandando alguém para se tratar disso aí. Sobre o Bolsa Família, não deveria nem se chamar Bolsa Família, tinha que ser uma unidade tipo de assistencialismo, que em todo país tem. Você vai na Inglaterra, tem o assistencialismo. Contudo, as pessoas têm que prestar contas. As pessoas podem trabalhar. Aqui não. Eles te dão esse auxílio miserável que não dá para você comprar um sacolão, uma cesta básica, direito. E ainda por cima, se você arrumar um emprego, você é penalizado porque você perde a assistência, quando na realidade eles querem tornar a pessoa dependente. Esse assistencialismo tinha que ter um prazo de duração. Eu vou te ajudar durante um ano. E arrumar um emprego pro cara. Não tem essa prática, né? De pega, faz a avaliação sua, manda o cara pro como curso, que está hoje e onde fazer um prognóstico. Onde quer chegar, como você tem que ter, como que você tem que estar. E não te impedir de você aumentar a sua renda. Você teve em outros países. Sim. É assim lá? Como que funciona lá? Tem assistencialismo lá? Tem assistencialismo mais que no Brasil. E gera muita polêmica lá em Londres, porque eles dão assistência até para aqueles pessoas que vêm para buscar asilo lá. Tem um local lá em Londres, um prédio lá, um reduto, que é só para acolher pessoal que vem, por exemplo, da faixa de Gaza, que vem da Palestina, por exemplo. Acolhe. E você quer saber quem são os mais malfeitores daquele local? São esses que vão para lá de asilo. Não vou mencionar aqui uma etnia, uma nacionalidade, porque senão pode ser xenofobia. Senão podem me coisa como um preconceituoso. Mas tem um determinado grupo de pessoas que vêm de um determinado país, de uma determinada região, que vão para lá só para causar o problema. São eles, a maioria deles, que vão lá e cometem um crime. Lá não tem arma de fogo. Nem a própria polícia, como se fosse a polícia militar aqui, pode usar arma de fogo. Mas os crimes podem acontecer de outra forma. E da mesma maneira que tem no Brasil, lá eles conseguem. Lá em Londres eles conseguem fazer o contrabando também de arma. É bem menor, sim. O número de homicídio é bem menor, sim, porque tem um controle. Mas enfim, dentro de lá, eu conheço muitas pessoas, brasileiros mesmo, que ganham assistencialismo do governo. É mãe, tem 3 filhos, vai ganhar uma ajuda de custo para cada filho e ainda ganha o aluguel. Contudo, essa pessoa pode trabalhar, tem que estar trabalhando. Tem um prazo para aquela pessoa ela se estabilizar. O governo quer que aquela pessoa ela prospere o mais rápido possível para parar de depender do governo. E, sobretudo, tem a visita, igual aqui deveria ter, que dentro ali do que eles criam, dentro do projeto deles, deveria um assistente social acompanhar, mas na prática não acompanha.
Como que essas pessoas, esses drogados, por exemplo, têm acesso ao Bolsa Família? Porque alguém é conivente, alguém está fazendo a jogada errada. Então, quer dizer, não tem o acompanhamento, monitoramento. Aí dá nisso, então não leva a sério. Não é aquele negócio, vamos fazer aqui esse plano para ajudar a nossa sociedade. Pelo contrário, vou te dar para impedir que você cresça, se desenvolva. Não tem incentivo para você se desenvolver. Pelo contrário, as pessoas querem cada vez mais pensar em gravidez, em ter mais um filho. Por quê? Pela ilusão de que vai ganhar mais um Bolsa Família. Então, quer dizer, eu aceito ser miserável. É basicamente isso. Pode ser. O pessoal da esquerda vai bater em você, falar que você é um negro preconceituoso. É estranho seria se ele estivesse concordando comigo. Aí eu estaria no caminho errado. Isso que nós já estamos partindo para o encerramento aqui, né? Até estamos ultrapassando ali, mas eu vou fazer umas perguntinhas ping-pong para vocês, tá? Aí vocês respondem, cada um responde, eu faço a pergunta e vocês respondem. Um valor que nunca pode ser negociado. A moral. A honestidade. Uma liderança política que você admira. Não tem outra a não ser Jesus Cristo de Nazaré, que ainda vive entre nós. Uma liderança política, Polon, Marcos Polon. O maior problema do Brasil hoje. A mentalidade do povo. O povo desinformado. Liberdade é? Vida. Liberdade é tudo. Uma coisa que te irrita profundamente. Calúnia. Difamação. Um sonho pessoal que ainda quer realizar. Ver o Brasil funcionar. Poder fazer alguma coisa pelo meu estado. Uma mudança urgente que o Brasil precisa. Mentalidade, não tem outra. Trocar o presidente. Uma qualidade que você mais valoriza nas pessoas. Qualidade que eu mais valorizo? Lealdade. A honestidade. Uma frase que te define e te inspira. Seja você mesmo. Seja leal, seja sincero e seja honesto. Se pudesse mandar um recado para o povo brasileiro em uma única frase, qual seria? Gigantes pela própria natureza. Desistir jamais. É isso aí. Pessoal, nós já estamos quase encerrando, mas nós vamos terminar aqui antes e fazer um breve comentário rapidinho para a gente encerrar. Um último vídeo que viralizou aí do Charles, né? A nível nacional, até no exterior também viralizou. E eu acho que é um dos vídeos mais comentados dele. É um vídeo simples, mas foi um dos vídeos que viralizaram aí. Vamos passar aí. Fala pessoal, tudo bem? Tá vendo aquela moça ali na frente ali, ó? Eu iria dobrar pro mesmo lugar que ela ia dobrar. Mas eu vou pegar aqui e vou dobrar só lá na frente. Vou contar uma coisinha pra vocês. Eu não tenho culpa dela ser mulher e nem ela tem culpa de eu ser homem. O que acontece? Ela dobrou pra lá, olha como que tá a rua lá, ó. Tudo deserto, tudo deserto. Beleza. Aí eu vou pra lá, pra ir pro meu caminho que eu tenho pra onde ir. Tudo deserto, eu indo pra lá e quero logo deixar claro, hein? Não vem com esse negócio de lacração não, negócio de cor de pele não. Galera militante aí, galera negócio de movimento negro, vai se lascar pra lá, não tem nada a ver com cor de pele, mas enfim. O que eu quero dizer? É até eu sugiro, tô aqui, é só uma forma de, assim, uma ideia. Tô aqui só pra dar uma ideia pros homens. Cara, eu não preciso provar o meu caráter e minha honestidade pra ninguém, mas só que como eu tô mostrando pra vocês, ó. Tudo deserto ali, tudo bem, estamos aqui em Santa Catarina, Balneário Camboriú, o pessoal consegue desfrutar de muita segurança, mas eu vou fazer o que lá, parça? Tudo deserto, só eu e a menina, eu andar atrás da moça ali, cara, é só a gente antecipar, né? Prever a situação. O que vai acontecer? Eu andando ali, eu e ela, no lugar deserto, ela vai pensar que eu tô seguindo ela, pô. Eu não preciso provar pra ninguém a minha honestidade não, mas ela vai pensar que eu tô seguindo ela. É o natural.
A mulher, muitas das vezes, num caso desse, ela vai falar assim, poxa, eu acho que esse cara tá me seguindo, ainda mais do que a gente tem visto no nosso país aí. Vários casos aí de assédios, vários casos de homens que ficam perseguindo mulher. Eu não preciso, volto a repetir, eu não preciso provar pra ninguém quem eu sou, não. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa direita, mas ninguém conhece ninguém nesse mundo não, parça. Então, evitar é o melhor remédio, né? Então eu vou por aqui, deixa elazinha lá, seguir a caminhada dela, em paz. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né, mano? Prevenir é melhor do que remediar. Ela poderia muito bem se sentir assim constrangida. Poxa, esse cara tá me seguindo, me perseguindo, eu ia ficar com medo. Sei lá, meu irmão, qualquer coisa, independente da minha cor de pele. Eu poderia ser branco, poderia ser loirinho, dos olhos azuis, dos olhos lilás. Mas dá no mesmo, passa. Enquanto é homem, numa condição dessa, agora já são 2 horas da manhã, enfim, pegaram a visão aí, né? Bacana, parabéns. Qual que é as suas redes sociais, seu canal? Fala pra gente aí o canal pro pessoal seguir. Nós colocamos ali um dos canais, mas tem vários canais, né? Eu tenho a página principal nossa, que é Irpret, e eu gostaria também de comentar sobre a capa do jornal, a notícia de jornal. A notícia de jornal. Pode falar. Posso ficar à vontade? Pode. Qual foi a notícia que você... É que você é uma celebridade fake, alguma coisa assim, que o Novo tá vendo aqui pra ser candidato, e eu acho que mais uma tom de crítica ao Partido Novo, talvez fazendo isso. Porque eu acho que você andou dando essa entrevista no Novo, participando lá, e andou divulgando nas redes sociais, eu acho que resolveram fazer alguma matéria criticando. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, eu tenho uma influência que é referência pra mim, que é o Tom Borges, porque não fica dependendo de incentivo de ninguém, por conta própria, vai lutar, vai à luta pelo país. Mencionar que também a Keila, que está conosco em praticamente todas as manifestações, quando a gente está ali caminhando, esse aqui é prova viva, toda vez que a gente está caminhando, a gente não consegue dar um passo, que os nossos seguidores nos abordam, querendo fazer uma fotografia, comentar, falar o que vem do nosso trabalho. Então o nosso trabalho ele é confirmado na prática, não em falácias. Narrativas, todo mundo pode inventar. Assim como junto de nós, às vezes tem aqueles amigos, influencers, que ultrapassaram a meta de 1 milhão. Mas no chão, na caminhada, ninguém reconhece. Não tô aqui para fazer juízo de valor, mas se quiser comprovar alguma coisa, me convida pra gente dar uma volta. Porque se é fake, quando você andar pela rua, ninguém vai te reconhecer. E nessa dá pra gente ter uma proporção. E pra finalizar, eu não devo satisfação da minha vida pra ninguém. Eu devo sim responsabilidade com os meus seguidores, os meus apoiadores. Se juntar todas as redes, já ultrapassam 1 milhão. E junto com esses, que um dia nós éramos apenas 100, depois 1000 e por aí vai, nós vamos chegar a 10 milhões. Isso naturalmente, porque nós somos de verdade. Nesse país, para você vencer com honestidade, é mais difícil, mas é o melhor caminho. Você trabalhador, para você fazer esse podcast, você tem que pagar seu imposto. O cidadão comum, para participar de um clube de tiros, ele tem que pagar um monte de taxas. Eu vi um vídeo do Tom esses dias, revoltado, indignado, falando que tem que marcar uma presença. Tantas burocracias. Mas o criminoso, ele não precisa de nenhum monitoramento, não precisa pedir licença a ninguém. Então, para você vencer nesse país, que está tudo investido, vencer dignamente... Desculpa. Para todos nós vencermos dignamente nesse país, é muito mais difícil. É imposto o tempo todo. Um monte de exigências, burocracias, documentos, órgãos que a gente tem que passar. Quando na realidade, em qualquer boca de fumo, não tem um mínimo de investigação. Mas eu quero estar sempre do lado do bem. Apesar de um dia como hoje, se eu decidisse estar do lado errado da história do nosso Brasil, da realidade do nosso Brasil. Você podia estar lacrando agora, né? Estaria... Com a cor, com tudo, com o cerâmico. Muito bem ao olhar dos outros. Poderia estar aí, sei lá,
milhares e milhares de milhões. Você já estaria na Globo lá. Milhares de milhões, exato. Mas o que adianta o homem ganhar a vida, ganhar tudo na vida, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é verdade. O arquétipo perfeito para encerrar, onde eu quero chegar, o arquétipo perfeito para esses que ao invés de valorizarem o trabalhador, o arquétipo perfeito é eu hoje estar embriagado, usando drogas e sendo um problema para a sociedade. Esse é o arquétipo perfeito pro preto nessa sociedade. Mas eu não tô nem aí para arquétipo nenhum. Eu sou eu e quero ir pelo lado certo e independente se vão me aplaudir ou se vão tentar me parar, me criticar. Desde lá de Abel e Caim, a inveja já existe. É isso aí. Pode encerrar, Tomzinho, dá um recado seu recado final aí para a população, fala aí abertamente o que você quer falar, olhando direto aí para os possíveis eleitores da direita e talvez você, se realmente vier candidato aí, seus possíveis eleitores aí vai falando. Né? Eu quero aproveitar aqui, né, agradecer a minha esposa, Rosângela, que legal. Sem ela também não poderia estar fazendo família é tudo, né, Tom? Todo esse meu trabalho, porque a família é tudo. Se você não tiver o apoio da família, nada adianta. Eu falo até para todos, né, primeiro a família, depois os amigos próximos, depois conhecer novas pessoas, se você vai precisar de um apoio, né. Eu quero também mandar um abraço aí, até porque ele lembrou aqui, né, eu sou armamentista, sou CAC, né, e eu tenho um grande amigo aí, o Christian lá do Real Hunting, que é um clube que eu sou afiliado e participo. Nós armamentistas estamos sofrendo muito com esse desgoverno, né, então parabéns, Christian, por estar firme e forte aí com o seu clube, lutando pra gente poder sobreviver nesse país que não tá fácil. Deixar um abraço pro meu deputado Marcos Polon, o cara sensacional. E dizer que eu sou um cara, assim, muito grato por tudo que a política já me proporcionou. Hoje eu cheguei aonde eu queria, onde eu achei que nunca poderia chegar, né? Que foi conhecer o presidente Bolsonaro, estar com ele até pouco tempo, receber aval dele até de trocar de partido e tudo mais. O importante, ele falou, você tá na direita, principalmente nos princípios. E dizer para todo mundo que se você procurar conhecer a política mesmo, de verdade, pode ter certeza que você não vai votar errado, que você vai sempre escolher as pessoas certas. Porque quem procura se politizar não vai ser escravizado por nenhum tipo de político. Pode ter certeza. É isso aí, um abraço a todos e agradeço muito, Anderson. Parabéns pelo seu programa. Tá? Obrigado. Muito obrigado por ter convidado a gente. Mandar um abraço pro Douglas também, que não pôde vir hoje, né? O Douglas, um abraço aí. Um abraço pro Douglas lá. No próximo programa ele tá com a gente aí. E abraço pra vocês, cara. Continua na militância aí. Sucesso pra você, Charles. Que você cresça 1 milhão, 2 milhões de... Manda o seu último recado aí pra população aí, pros seus seguidores aí. Pode falar. Parabenizar o programa Pode Falar MS, Legal. Representado aqui hoje na figura do nosso ilustre amigo e pastor Anderson Oliveira. Meus parabéns. Obrigado. Agradecer ao Tom também por estar formando com a gente aqui hoje, né, esse programa, essa bancada, e brilhantemente com os comentários dele. O pessoal da produção também agradecer todos os nossos seguidores, todos aqueles que acompanham e apoiam o nosso trabalho. Partido Novo tem todo o meu respeito. Mato Grosso do Sul, muito obrigado pela recepção, que Deus venha abençoar o Mato Grosso do Sul e ao Brasil. Sou muito grato, eterna gratidão, obrigado pelo convite de estar aqui hoje, pela oportunidade, e o que precisarem pode contar conosco, estamos à disposição, e eu desejo o máximo de sucesso para todos vocês, que também vocês venham a alcançar todos os objetivos, ajudando a população brasileira e o nosso país. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima. Legal. Pessoal, vamos só encerrar aqui, nós vamos presentear aqui os nossos amigos com a canequinha aqui, né? Uma canequinha bola, do podcast. Muito obrigado. Vocês tomar lá. E essa canetinha que vocês já usaram aqui, que é uma canetinha do jornal DDD 67. Fica aí de presente para vocês, essa lembrança aí, esse mimo, e para vocês sempre estar lembrando da gente aí. E vão voltar outras vezes aí, né? À disposição. A política tá só começando, em março aí vai começar a pegar fogo já. Vocês estão convidados a retornar aí em outra oportunidade, tá bom? Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e vamos pra frente, que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes aí, telespectadores, que Deus abençoe, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu. Valeu.